Oi, meninos! Tudo bem? Voltamos então para uma aula de ciências. Olha só, hoje, na verdade, essa semana, nós comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, onde nós paramos para refletir, para pensar um pouquinho sobre a necessidade de preservarmos o meio ambiente. Aqui em ciências, nós já estudamos sobre os animais, nós vimos o quão é importante o meio ambiente para os animais e nós, seres humanos, como animais racionais, para nós também é importante o meio ambiente. E hoje, na aula de ciência, nós vamos ver um pouquinho sobre essa importância do meio ambiente para os animais e para nós, seres humanos, e vamos criar ideias juntos de como podemos trabalhar para preservar o meio ambiente, tudo que está à nossa volta, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção, porque a nossa atividade de hoje ela vai ser bem legal. Nós vamos construir aí uma coisinha bem legal aí relacionada ao meio ambiente, como se fosse uma campanha publicitária para que nós possamos conscientizar as pessoas de que é importante preservar o meio ambiente para que exista vida. O Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 5 de junho, mas durante toda a semana nós já celebramos essas possibilidades de celebrá-lo e de conscientizar as pessoas para melhor preservar o meio ambiente, tá bom? Então vamos aí começar. O Dia Mundial do Meio Ambiente ele foi instituído em 1972 durante uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, em Estocolmo, uma cidade chamada Estocolmo. A Organização das Nações Unidas, que é muito importante para o meio ambiente, que é a ONU, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Então, todo dia 5 de junho, não é só no Brasil, mas em vários lugares do planeta, nós celebramos o Dia do Meio Ambiente. Por isso é importante preservar o meio ambiente. E vocês sabiam que existem alguns países que não preservam o meio ambiente e não tem preocupação porque acha que isso é inútil? Pois é, mas é muito importante preservar o meio ambiente, por quê? Porque senão o mundo não vai existir. Os animais vão morrer, se os animais morrerem, o ser humano também morre, porque nós precisamos dos animaizinhos. É toda uma cadeia. Quando eu digo cadeia, quer dizer uma coisinha precisa da outra, né? O ser humano, ele se alimenta de tudo que a natureza pode dar. Ah, tio, mas foi o ser humano que plantou. Mas se fosse um solo não preservado, mas um solo que não tivesse mais nutrientes ou poluído, não ia nascer. Ah, mas foi o ser humano que cuidou da vaquinha lá para depois beber o leite ou comer a carne. Mas se não tivesse um pasto verdinho, um lugar, um ambiente agradável para a vaca crescer, não ia ter como mais beber o leite ou comer a carne. Então, preservar o meio ambiente não é só para os animais, é para nós seres humanos também. E, infelizmente, nós temos muitos seres humanos que não pensam dessa forma. Triste isso, né? Então, atualmente, para a maioria do planeta, né, que deveria ser todos, as pessoas deveriam ser mais reflexivas diante de tantas situações que agridem o meio ambiente. Existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. Porque se a gente parar para pensar bem, quem polui o meio ambiente são seres humanos. Uma vaca, uma galinha, um pombo, a garça, né, que está voando aí, eles não poluem o meio ambiente, eles usam do meio natural para sobreviverem e não estragam. Agora, o ser humano, através das queimadas, da poluição através do lixo, do combustível fóssil, que a gente vai falar também, e tantos outros, faz com que o meio ambiente ele fique poluído e, alguns lugares, quase que irreparavelmente, ou seja, não tem como voltar atrás mais, ou se for voltar atrás, vai levar muitos anos para a própria natureza voltar ao normal. Então, a destruição constante de habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies. O habitat é o lugar onde o animalzinho mora, e se ali for destruído, ele não consegue morar em outro lugar. Por exemplo, o mico-leão-dourado ele faz parte da fauna chamada floresta Mata Atlântica. Quando a Mata Atlântica deixar de existir, o mico-leão-dourado vai deixar de existir. Por quê? Porque ele não sabe morar em outro lugar. Da mesma forma que o urso polar só consegue morar lá no Polo Norte, se ele for para outro lugar, ele morre. Então, os seres humanos, eles destroem os habitats para construir pastos, para construir cidades, para fazer um monte de coisa para eles, de forma egoísta, e esquece que os animais precisam daquele lugar para sobreviver.
E se alguns animais somem, alguns insetos somem, algumas plantas somem. Se algumas plantas somem, pode acontecer de até o próprio ser humano deixar de existir. E não é só isso, né? A poluição também de grandes áreas. Às vezes, nós não pensamos antes de jogar o lixo em qualquer lugar. Ou não, quando a gente vê o lixo em algum lugar, a gente pensa assim, não foi eu que joguei. Né? Isso não é ser proativo e muito menos vai estar contribuindo para que o meio ambiente seja mais preservado. Então, essas aí são algumas das características que fazem com que o ser humano polui o meio ambiente. É triste, mas tem seres humanos que fazem isso até hoje. Né? E cada vez mais que polui, mais as espécies vão desaparecendo. E como eu falei, se algumas espécies desaparecerem, até mesmo nós, seres humanos, corremos muito risco de desaparecer. Então, tendo em vista esses problemas ambientais que os seres humanos causam ao meio ambiente, né, a ONU ela teve esse cuidado de colocar um dia especial para a gente lembrar, para a gente conscientizar. O que é conscientizar? Colocar na nossa consciência, na nossa cabeça, que nós não devemos atacar, acabar, desrespeitar, né, desmatar, queimar, jogar lixo em qualquer lugar. Por quê? Porque isso vai voltar contra nós. Lá no Líder em Mim, a gente aprende o ganha-ganha, na verdade? Então, se eu faço uma coisa boa, essa coisa boa vai acabar voltando para mim. Mas também a gente aprende que existe o perde-perde. Se eu faço uma coisa ruim com o planeta, isso pode acabar voltando para mim. Quem aí já ficou um dia sem água ou acabou a água na rua um tempo indeterminado? É ruim, não é? Agora imagina, se acabar porque só tem água poluída, pior ainda. Por quê? Porque aí você vai lembrar aquela balinha que eu podia ter jogado na lixeira e joguei no chão. Essa balinha o vento levou, foi parar no bueiro, foi parar no rio, que ajudou a poluir. Esse papelzinho de bala que a gente joga fora já ajuda a poluir um rio, um mar. Né? E a gente sabe que a preservação da vida ela é importante, tanto a vida na marinha, como a vida nos rios de água doce, quanto a vida na terra. E para a gente preservar, nós temos que fazer a nossa parte. Então, tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais, muitos pontos eles merecem ser revistos, tanto pelos governantes quanto pela população, para que os impactos sejam diminuídos. Porque tem gente que pensa assim, está poluído, o governador, o prefeito tinha que fazer alguma coisa. Não, eles têm que fazer? Tem. Mas quem principalmente tem que fazer? Eu, você, nossos papais, nossas mamães, o responsável da minha casa. Eu, ao invés de jogar um lixo em qualquer lugar, jogar na lixeira. Ao invés de desperdiçar água, que tem gente que vai tomar banho, liga o chuveiro e deixa o chuveiro correr por horas. Errado. Preservar o meio ambiente também é preservar a água. Vamos para o próximo. Dia Mundial do Meio Ambiente, então. Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos atualmente, comprometendo inclusive nossa sobrevivência. Tio, parágrafo mais confuso, o tio vai explicar. Então, o consumo exagerado é quando, por exemplo, eu vou lá e fico comprando, ao invés de reciclar, reaproveitar, reutilizar, né? Não são os nossos Rzinhos? Então, eu vou lá e fico comprando sem preocupar, sem lembrar que aqueles recursos para qual foi feito o produto que eu comprei tirou do planeta, tirou do solo, tirou da floresta, tirou de algum animal. E aí eu vou consumindo, vou tendo as coisas, não é ruim ter, mas ter em excesso não é legal. E eu esqueço que quanto mais eu compro, mais produto vai ser tirado da natureza e às vezes não tem como voltar atrás. A perda da biodiversidade, ou seja, muitos animais poderão deixar de existir quando eu tiro muitas coisas do meio ambiente. Se eu tiro a floresta dos animais, onde eles vão morar? Se eu tiro a água dos rios, ou desvio a água dos rios, para onde os peixes vão nadar? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos uma biodiversidade e ela precisa de um habitat específico e nós devemos cuidar dela. Se nós não cuidamos do meio ambiente, nós não cuidamos desse habitat, então a biodiversidade ela vai acabar. E aí, por exemplo, se a biodiversidade acabar, o modo como nós vivemos também acaba. E aí nossa sobrevivência enquanto seres humanos pode ter chegado ao fim. Então nós devemos nos comprometer a fazer o possível para reciclar, para reutilizar, para reaproveitar,
para preservar mais ainda o meio ambiente. Caso contrário, não vai ser legal. E quais os principais problemas assim que a ONU, né, apresentou em relação ao meio ambiente? Os principais problemas que afetam o meio ambiente é o descarte inadequado de lixo. Não é só jogar o lixo em qualquer lugar, mas é jogar o papel no lixo do papel, o plástico no lixo do plástico, o orgânico no lixo do orgânico, o metal no lixo do metal, o vidro no lixo do vidro. Aí nós não fazemos isso, cai no outro problema, que é a falta de coleta seletiva. Como assim a falta de coleta seletiva? É os governantes, a comunidade, organizar projeto para fazer com que o lixo do papel seja catado, o lixo do plástico separadamente para enviar para as fábricas de reciclagem. Agora, quando se coloca todos os lixos misturados, complica, porque acaba que tudo vai para o aterro sanitário e acaba sendo enterrado. Então, não tem nenhum dos R's aí, não reutiliza, não reaproveita, não recicla. Então, falta projeto de reciclagem. Em alguns lugares, inclusive Goianésia já teve, né, coleta seletiva, que infelizmente acabou. Tomara que um dia volte, né? E tinha um projeto aí de ideais de reciclagem e a gente espera que um dia volte, porque a reciclagem ela é importante, que aproveite os materiais que já foram, né, para eles se tornarem novos produtos. Outro fator de problema é o consumo exagerado dos recursos naturais, que é aquilo que o tio falou. A gente compra coisas que não são recicladas, e essas coisas que não são recicladas são tiradas da natureza, e as coisas da natureza, elas às vezes não podem nem ser renovadas. Ou quando vai ser renovadas, demora anos para ela voltar para a natureza. O uso dos combustíveis fósseis. Muito tempo, o combustível fóssil que a gente fala é a gasolina, dentre os mais comuns, tá bom? Então, a gasolina, ela polui muito mais do que o álcool, tá? Então, quanto mais a gente usar a gasolina para produzir energia, mais poluentes ela vai jogar no meio ambiente, aí vai gerar o gás carbônico, né, que polui o meio ambiente, é um dos grandes fatores que ameaçam a camada de ozônio, gerando talvez até mesmo um efeito estufa aqui no Brasil, no mundo e etc. E os outros dois é o desperdício de água e esgotamento do solo. Desperdício de água é escovar os dentes lá, só abrir a torneira quando necessário, banhar mais rápido, limpar a casa não com mangueira, né? Tem gente que vai varrer o quintal inteiro com mangueira. O esgotamento do solo é poluir o solo, é sempre plantar a mesma coisa, né? Tem que ter uma rotatividade aí no solo. Então, esses são os principais problemas que a ONU elencou como carro-chefe, né, para que o meio ambiente possa melhorar. Se a gente melhorar nesses problemas, nós vamos ter grandes lucros futuros. Então, esses problemas, como outros, podem ser evitados se os governantes e a população se conscientizassem, se nós colocarmos na nossa cabecinha que nós devemos usar corretamente os recursos naturais que a natureza pode nos oferecer. Se nós usarmos dessa forma, nós seremos pessoas mais unidas, os animais não vão sofrer. Como, por exemplo, nós temos essa triste realidade aí, onde os animaizinhos, eles não conseguem distinguir o que é lixo do que é comida, come o plástico e morrem. Ou entra no meio do lixo, enquanto ainda são filhotes, que é o caso dessa tartaruguinha aí, olha que triste. Né? E aí ela cresceu, mas o plástico não deixou ela desenvolver direitinho, ela fica deformada. O habitat, então, poluído, faz com que várias espécies deixem até mesmo de existir. Ela deu sorte de ainda estar viva, né? Mas e quantas outras não morreram por causa disso, né? Então, professor, é triste, mas o que a gente pode fazer? Conscientizar as pessoas é um. Outro, economizar água, que é algo que está bem próximo a nós. A outra é cuidar do lixo, né? Jogar o lixo na lixeira, tentar fazer a coleta. Mas não dá, mas então pelo menos joga o lixo na lixeira e não joga o lixo na rua, porque esse lixo pode parar em vários lugares, pode parar no solo, no esgoto, que vai para o rio que vai para um rio maior e vai para o mar e pode prejudicar muito a vida. Plantar árvores. O que tem a gente adotar uma árvore, né? Na casa de vocês pode até não ter grandes árvores, mas tem plantas. Adotar uma árvore, que é cuidar dela, plantar. Né? O tio plantou um pé de ipê uma vez num lote que eu tenho, ele já está até grandinho. Cuidar desse pé, dessa plantinha, para que ela possa realmente dar frutos. Então, crianças, a ideia hoje da aula de ciências é cuidar do nosso planeta. Vamos criar, então, no nosso caderno, um texto, um caderno de ciências, um texto
falando o seguinte: por que devemos preservar o meio ambiente e o que esse preservar afeta a vida no planeta Terra, tá bom? Crie um texto, faça uma ilustração bem bacana desse texto e me envie, tá? Se quiser fazer a leitura do texto para o tio jogar lá no nosso grupo, os nossos colegas também entenderem e ouvirem o que você produziu, pode. Ok? Então, um abraço. Vamos fazer essa tarefa do meio ambiente? Conto com vocês. Tchau.